levar esse assunto para as mulheres agora. A gente está conseguindo levar para muitas mulheres que não tinham nem noção, como eu, né? Não tinha noção de tudo que estava acontecendo. Eu coloquei a primeira prótese em 2006, com 20 anos, né? Então, novinha, aquela insegurança que eu acho que, principalmente a mulher, eu falo que a gente já nasce com uma pressão, né? Tem que sair do hospital com um brinco, porque senão não é mulher. Então, a gente cresce e ao longo desse tempo as inseguranças, elas vêm. Na época não tinha a internet, assim, então eu me espelhava muito nas mulheres da novela, o que aparecia na televisão. E eu, como a maioria das brasileiras, sempre tive perna grossa, bumbum e um seio tamanho normal, tamanho 40, 42. E ao mesmo tempo que eu lidava com isso, para mim estava tudo ok, o tamanho do meu seio, não me incomodava. O que me incomodava eram as olheiras. Então, nessa adolescência, eu comecei a ter aí ter uns bullying aí na escola, e aí eu comecei a ficar mal, eu queria de qualquer forma, eu até brinco, eu queria tirar as olheiras, né? Hoje eu acabo até corrigindo as mulheres, falando, a olheira não se tira, né? É uma característica, a gente cura, a gente trata. Então, qualquer coisa que falassem que estava errado em mim, eu entrava nesse desespero pela insegurança. Então, eu falava, vai, deixa eu tentar dar um jeito na olheira, deixa eu tentar dar um jeito no seio. E foi quando falaram, olha, você já tem, né, perna grossa, bumbum, ia ficar tão bonito, um silicone. E aí começa a colocar, e aí você começa a se olhar no espelho, e começa a falar, eu acho que é verdade, acho que eles estão certos. E aí eu coloquei em 2006. Quando eu fui no médico, ele só falou coisas boas, né? Que era seguro, que não tinha problema algum, que eu não precisava trocar de prótese. E com 20 anos, eu não pensava e daqui a 10 anos, e daqui a 5. Eu Mas pensava te naquele fez bem, né? momento. Naquele momento te fez bem, era algo que você queria. Naquele momento, mais ou menos, porque quando ele colocou, o primeiro médico, ele colocou 340 ml. Era bastante. Então, assim, ele chegou a ficar 2 meses em pé, também não me falou que existe a gravidade, né, e caía, e aí nesse inteirinho meu pai faleceu, então eu fiquei naquele engorda e emagrece, então o peito começou a pesar demais, chegava a me cortar aqui, então assim, uma coisa que eu achei que no momento, nossa, vou ficar com o peito em pé e vão parar de encher meu saco, começou a não ser tão satisfatório, porque era muito grande, e aí nesse engorda e emagrece vem a flacidez, e aí ele já cedeu também. Então, aí eu comecei a me arrepender, né? Passado isso, em 2013, final de 2013, eu tive um acidente bem feio de carro, né? Eu tava parada, 4 carros bateram em mim. Então, com o impacto da batida, a minha prótese ela girou. E aí eu comecei a sentir dores, uma contratura, deu contratura, eu comecei a sentir dores. Quando eu fui nessa uma outra médica, ela falou, tá rompida, tem que trocar agora. E aí eu, né, acreditei, fiz os exames, de fato não estavam rompidas, até hoje eu não sei se ela falou que tinha que trocar porque era mais uma cirurgia para ela, ou enfim, houve um engano. E aí também me falou só coisas boas. Falou, essa prótese você não precisa trocar nunca mais, é vitalícia, não tem problema algum, é super segura. E aí ela falou, eu preciso retirar a pele. Nunca me falou que uma mastopexia corre o risco de a gente não conseguir amamentar. Os riscos que todos os médicos me passaram foi só de uma cirurgia que seria de anestesia, de um pós, um erro, enfim, nunca do silicone em si, quando o silicone entra no nosso organismo. E aí eu confiei, né? Penso eu leiga, eu vou confiar mais em quem? No médico que estudou para isso, né? Então troquei. E aí eu já tinha alguns sintomas que sempre falavam que era estresse, né? Então, assim, depois, quando eu coloquei a primeira vez a prótese, a queda de cabelo foi a primeira coisa que eu lembrava, era a queda de cabelo. Mas você faz exames e não quer nada, né? E aí eu lembro que quando eu troquei a prótese, aí sim os problemas realmente aumentaram. Então eu comecei a ter vários sintomas e cada ano eles pioravam, né? Então, eu comecei a me preocupar bastante, só que eu jamais associava uma prótese de silicone, porque os médicos não falavam, né? Então, era exame de tudo, fazer exame, refazer exame, e não tinha nada que pudesse falar, olha, vamos por aqui, porque às vezes dava um colesterol um pouco diferente, dava outra coisa um pouquinho alterada, mas nada que fosse alarmante, né?
E aí eu falei, ladeira abaixo, porque era. Eu sei que você vai já me perguntar o que eu sentia. Então era assim, era uma fadiga absurda, e tecnicamente, uma menina nova, não tinha motivo, né, para eu andar até a esquina e tá morrendo. Então era fadiga crônica, sudorese noturna, meu nariz passou a escorrer constantemente e a gente não sabia, a queda de cabelo piorou, dores de cabeça absurda, tinha que tomar quase todo dia. Eu acordava como se eu tivesse um caminhão passado em cima de mim demorava uma meia hora para minha cabeça parar de doer assim, muito. Então, ao longo do dia era aquela dorzinha chata, sabe? Que você vai levando. E aí chega uma hora que você toma um remédio, não adianta, e você vai aumentando a dose dos remédios, né? Hipoglicemia eu passei a ter, desmaios, aparentemente que assim não tinha motivo, porque eu me alimentava bem, até para hipoglicemia não tinha motivos, dores musculares, perda de memória, eu comecei a precisar anotar tudo, então até hoje eu acostumei a andar com uma agenda, porque eu não posso, né? Quinta eu vou ter, não pode, de jeito nenhum. Desenvolvi moscas volantes na visão, então, para quem não sabe, é como se você enxergasse aqueles pontinhos pretos, assim, as abelhinhas, né? E, bom, várias coisas. E aí você sempre faz exame, nunca era nada. Até que final de 2019 é super normal dividir, né? Os dias bons, os dias ruins, as minhas redes sociais. E eu lembro de um dia que perguntaram, nossa, você tá tão sumida aqui, o que aconteceu? Eu peguei e falei, gente, eu tô com muita dor nos meus seios. Eu tô assim que já faz um tempo e eu não tô nem com cara para vir aqui. Eu não quero aparecer assim, né? Eu gosto tanto de passar coisas legais. E aí, nisso, uma seguidora falou assim, olha, eu conheço uma menina que tá me relatando tudo isso. Dá uma olhadinha no perfil dela, e me indicou também os perfis perigos do silicone e o explante de silicone. Eu lembro que eu comecei a ver assim no fim da noite e eu fui até a madrugada, eu olhei tudo, eu falava, meu Deus do céu, eu tenho a doença do silicone, não é possível, eu não sou doida como os médicos, né? Porque tinha médico que quase dava risada e falava, linda, vai pro psiquiatra, porque tá doida, né? E eu falava, não. Eu ouvi o meu corpo, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. E aí eu falei, não sou doida, está acontecendo algo no meu corpo, ele está tentando me avisar e eu vou ouvir o meu corpo. Se esse médico falar que é mentira, que eu sou doida, eu vou no outro, eu vou até alguém me ouvir, porque eu acredito que o médico primeiro ele tem que ouvir o paciente. Eu acho que é lógico, existe um estudo, né? Também não é, eu tô assim, o médico tem que levar em consideração. Mas aí foi quando eu conheci o Dr. William e ele falou, não, Amanda, isso existe, está cada vez mais falado, tem estudos muito avançados, então, que aqui no Brasil, infelizmente, eles esperam, demora muito, né? Que está já lá nos Estados Unidos comprovado, aqui demora um tempão. Então, eu resolvi ver tudo e foi quando eu falei, não. Eu falei, se existe a possibilidade de eu ter uma vida melhor, por que não arriscar, né? E aí eu comecei a conversar. Porque eu comecei a conversar com muitas mulheres que explantaram. Porque, assim, do mesmo jeito que quando eu coloquei, eu mal pesquisei, eu fui na onda, porque não deixa de ser uma onda, né? O silicone é a cirurgia ainda hoje, por mais que os estudos já têm mais lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, mais que estão tirando do que colocando, né? E aí perguntam o que é moda, eu falo que não é moda, moda foi colocar. Só que as empresas de fabricantes de silicones, elas não têm estudo a longo prazo. O longo prazo somos nós que colocamos. Então, por isso que agora está estourando tantos casos, né? Porque agora a gente está conseguindo ver mulheres que estão há muito tempo e que estão com esses sintomas e que não sabiam o que estava acontecendo com elas. E lá fora, nossa, está muito avançado, muito se falado. E aí eu comecei a conversar com as mulheres, com as explantadas, e elas falavam, é surreal. Às vezes, assim, passam 2 meses, ainda tem parece que é um efeito rebote, depois melhora, né? Mas falei com pessoas que tinham explantado há 1 mês, há 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, e eu via que era. Eu falei, bom, então ninguém é louco aqui. E aí eu resolvi. Foi muito rápido, né? Eu vi tudo em novembro, em dezembro,
eu consegui a liberação, porque a gente ainda estava nessa pandemia, tudo, para operar. E é surreal a mudança. Se você pegar uma foto minha do dia que eu operei agora, parece que eu estou 10 anos mais nova. Já começa isso, né? Quando eu acordei, parecia que tinha muito ar para eu respirar, o que não tinha antes. A primeira coisa que eu notei foi, parece que eu tinha muito ar no pulmão, né? E muitas mulheres relatam isso, que parece que não, mas esse peso de silicone, ele faz uma pressão na nossa caixa, né? Então, começa por aí. Como é que a gente acha? Porque o nosso corpo ele é tão sábio, ele é tão inteligente. Eu brinco, eu falei, gente, uma salva de palmas para o corpo humano, que é mais inteligente que a gente, né? Porque assim, quando a gente coloca a prótese, o corpo fala, opa, o que é isso aqui? Não é meu, o que eu vou fazer? Aí ele faz essa cápsula, porque todo mundo fala, todo mundo tem contratura. Sim, contratura nada mais é que essa capa que o corpo faz para te proteger. A diferença é que existem níveis. O meu já estava de 3 para 4, então quando comprime bem, a mão fica diferente, endurece um pouco. Então ele vai e faz isso. Só que ele não tem para onde tirar. Ele fala, meu Deus, e aí ele começa um processo inflamatório no corpo inteiro. Então, para você ter ideia, até nódulo na tireoide eu tive e ninguém sabia o porquê. E aí tem muitas mulheres que elas passam a ter, tem uma lista gigantesca assim, de sintomas, eu tinha mais de 15. Tem mulheres que desenvolvem doenças autoimunes, que depois, mesmo com a retirada, infelizmente, tem que conviver com isso, né? E a questão da Então, estética, Amanda, quando você tirou, você já percebeu uma melhora ali física, respirando, já estava se sentindo bem, isso é maravilhoso. Mas a hora que você olhou os seus peitos, o seu seio, foi algo, sei lá, assustador, estava caído, você falou, meu olha, eu Deus. chego a arrepiar. Você tem ideia? Me chega a arrepiar, porque me lembra a hora que eu olhei. Eu me senti tão linda. Eu me olhei, eu falei, caramba, que merda, desculpa a palavra, que você foi fazer com 20 anos. Porque, assim, a segunda prótese já tinha caído de novo, porque o silicone ele não vai deixar o seu seio em pé para o resto da vida, muito pelo contrário, por ser pesado, não tem o que fazer. E a mulher ela já tem esse problema, né, de cai, não tem o que fazer, é da vida. E aí, um pouco antes, eu conversei com a minha terapeuta e ela falou bem assim para mim, ela falou, Amanda, você tá mais que pronta, porque você não tá me questionando se você quer fazer, você tá decidida que você quer fazer. E eu tava tão preocupada com a minha saúde que, de verdade, eu não tava me importando se ia ficar bonito, se não ia ficar, porque assim, esse meu médico, ele mais falou que poderia dar errado do que poderia dar certo. Ao contrário do que eu ouvi nos outros, que eu só ouvi a coisa boa. Então, foi a primeira vez que eu fui para uma cirurgia um pouco mais preocupada. Não pela estética, mas pela minha vida mesmo. Porque nas outras, eu não dei importância para a minha vida. Foi realmente estético. Vale a pena, sim, eu ficar bonita e correr esse risco. E é o que eu falo, a gente está banalizando muito uma cirurgia, né? Não é como você acordar e tomar um café. Existem muitos riscos. E eu lembro que quando eu operei, tinha uma menina que foi antes, e ela chamava Amanda também. E ela entrou em coma. Porque por mais que todos os exames estavam feitos, ela tinha uma meningite incubada, que não saiu no exame, assim, não foi culpa do médico, de fato. E aí, mesmo assim, aquilo, sabe, a estética, essa pressão que a gente sente, falou a mais alto do que, meu Deus, e se eu tiver com alguma coisa incubada? Então, hoje eu falo que eu fiz uma cirurgia por saúde, porque eu queria minha saúde de volta, e eu penso agora muito em até procedimentos estéticos mesmo, assim, precisa, sou eu que quero? Ou é porque lá na internet estão falando que não tá bom, que meu bumbum caiu, sabe? Eu comecei a ponderar mais, porque não vale tudo. E você Isso, né? expôs a cicatriz no Instagram, né? Tem uma foto, a gente vai colocar aqui na hora da Tem. entrevista, e foi tudo bem para você. Fala dessa questão da marca, das marcas no seu corpo. Sim, eu brinco que eu sou igual a boneca Emília, porque eu já tenho cicatriz de cirurgia funcional que eu precisei fazer. Eu tenho cicatriz porque eu sempre fui um anjinho desde pequena, então eu tenho cicatriz pelo corpo, e cicatriz de cirurgia estética. Então eu falo que eu sou praticamente a prima da Emília. Então a cicatriz em si nunca foi uma coisa que me incomodasse ao longo da minha vida.
Então, quando as mulheres perguntam, a primeira coisa que elas perguntam é, ai, mas a cicatriz vai ficar... Hoje eu respondi uma menina, ai, mas vai ficar assim? Aí eu falei, assim como? Né? Porque, para mim, tá ótimo. É muito recente, a minha cicatrização é boa, com o tempo ela mal aparece, por isso que eu não tenho problema. Mas eu entendo que é uma pressão tão grande que, às vezes, tem mulher que já conversou comigo que ela pondera se ela tira para ficar bem, mas ela vai ter a cicatriz e o companheiro já falou que não gosta. E aí eu lembro que até eu fui num programa de televisão e o apresentador, que era um homem, falou assim, e que o seu marido achou? Eu falei, bom, primeiro que não tem que achar nada, né? Não tem, mas graças a Deus eu tenho um companheiro tão maravilhoso que ele falava para mim, ele falou, amor, eu não casei com parte de silicone. E eu tô vendo o sofrimento. Ele falou assim, eu tô junto com você, eu quero que você se sinta bem. Então, quando eu tirei, foi a enfermeira que a gente abriu, que eu olhei, e ele falava, quando eu acordei, ele já falou, amor, tá muito lindo, porque ele viu, né, as fotos do médico. E eu falava, sério? Ele falou, nossa, é sério, tá muito proporcional. Agora, ele falou, agora a gente olhando assim, realmente você não precisava. E realmente é um peito normal, 40, 42, e ficou muito mais. Ficou muito mais. Sim, ficou muito mais do que era. Parece sim que eu sou uma adolescente, porque quando eu fui um médico, antes, ele falou que eu ia ficar feia, que eu ia ficar masculinizada, que eu ia ficar com peito de adolescente, que eu precisava de uma prótese, nem fosse pequena. E aí eu fico pensando, a mulher, quando ela vai, ela já não está se sentindo bem. Algo está incomodando. Você vê de um profissional que você vai ficar feia, como fica a cabeça de uma mulher? Ela, às vezes, acaba cedendo, às vezes ela nem queria, mas ela cede por isso e depois não é aquele médico que vai estar com você todo dia sentindo dor ou se olhando no espelho. Então, eu falo, você tem que fazer o que você quer, né? Eu não, jamais, algumas perguntam, o que você faria? Eu falo, eu não posso te dizer. Eu coloquei, né? Eu tive esse momento, me arrependo, na época fez sentido, mesmo que a curto prazo, né? Porque depois caiu, me machucava, mas eu não posso te dizer, porque não sou eu que vou me olhar no espelho todo dia. Eu, quando me olho, eu estou muito feliz. Com cicatriz, sem cicatriz, é outra vida. A minha disposição é outra. A minha saúde, para você ter ideia, eu acho que já vamos fazer o quê? Uns 5 meses. Desde então, eu não tomei um remédio para nada. Para a cabeça, eu tinha muita dor de garganta recorrente, que também nunca era nada. É assim, bateu um vento, dor de garganta. Nada. Eu tinha remédio, era na bolsa, do lado da cama, nada. Então, assim, não tem como falar que a gente é doida, é coisa da cabeça, porque eles adoram falar que é tudo coisa da nossa cabeça. Cabelo, então, a gente ligava o robozinho aqui, um dia sim, um dia não, no mínimo, se não todo dia. A gente liga no máximo uma vez por semana. Eu fiz um comparativo. Eu fiz um comparativo, né, antes, como caía, porque assim, teve época que eu cheguei a chorar no banho, porque caía, eu falava, gente, não pode ser isso, e nos exames, nada, né? Então, a melhora para mim foi tão grande que eu, de fato, não me importava se o peito não ia ficar esteticamente bonito, porque eu falava, eu sempre fui muito assim, de arcar com as consequências dos meus atos. Eu falava, se ele não ficar tão bonito, o problema é meu, porque lá atrás, né, eu tive essa ação, então eu posso arcar com ela agora. Também ontem uma menina me perguntou, antes de ontem, se você sabe que o silicone faz mal, por que só tirou agora? Aí eu respondi, porque eu só soube agora. Talvez se eu soubesse antes, eu teria tirado antes, né? Mas eu soube em 2020 e tirei em 2020. Então, são coisas que, muito recente, ainda, infelizmente, médicos falam que, não, confundem muito a doença de silicone com síndrome ásia. A síndrome ásia qualquer pessoa pode ter, homem, mulher, enfim, não é específico do silicone. Já a doença de silicone, sim.